No ar, Jornal de Gravatá. Aconteceu, é notícia. Bom dia, veja agora no Jornal de Gravatá. Veja carro no Jornal de Gravatá. Novo ou usado, é aqui que você vai encontrar. Estamos aqui na Da Fonte Gravatá, a única concessionária Chevrolet aqui da nossa cidade e que atende também Vitória e toda essa região. Aqui onde estamos aqui no escritório da Fonte, conversando um pouco com a nossa gerente, a gerente da loja Gravatá, a gerente da Fonte Gravatá, a senhorita Carol Amorim. Bom dia, Carol. É um prazer muito grande do Jornal de Gravatá estar aqui na Da Fonte Gravatá e falar um pouco desta super loja, essa loja agradável, essa loja moderna e que atende toda essa região com os carros hoje mais vendidos do Brasil. É um prazer, Carol. Prazer é meu, Joel. Bom dia. Bom dia, Jornal de Gravatá. Agradeço a participação no jornal, né? É um jornal que está entrando agora no mercado e a tendência realmente é ser digital. Então eu agradeço, está mostrando um pouco da nossa loja, da nossa concessionária, que é a única, né, como você disse, a única da região. Então assim, eu costumo dizer, Joel, que a gente não vende carro, a gente vende sonhos. Então eu estou aqui para realizar o sonho de vocês, certo? Então venham conhecer a nossa loja, venham conhecer nossas promoções para o mês de outubro e aproveitando também falando do ponto de Vitória, né, que nós estamos desde julho lá com um ponto de vendas fixo. Então dê um pulinho lá, você de Vitória, da região, para conhecer a nossa estande de vendas. Carol, você falou de promoções do mês de outubro. O que é que a gente tem para oferecer para nossos clientes? Nós temos o Onix Joy, né, que está 40.490, é o carro mais vendido do mercado. A gente é o terceiro ano consecutivo de vendas, líder de vendas. Então, nós temos a partir de 40.490 o Joy. Entre o Joy também tem outros veículos que também estão aí no mercado com liderança, né? Isso, temos o Prisma S10, né, que está saindo muito, principalmente para essa região de Agreste, né? A S10 é muito vendida. Falou em S10, chegou ao lançamento, né? A Midnight, isso. Ela é uma S10 diferenciada, né? Ela vem com a gravata da Chevrolet preta, a roda preta, então ela só sai na cor preta. Então vale a pena conhecer, vale a pena fazer um test drive. Vale a pena também conferir aqui na Da Fonte Gravatá seminovos, né? Isso. Nós temos uma linha aqui na loja de seminovos, damos garantia, fazemos a revisão, então vale a pena conhecer. E conhecer também o que a gente passa para o nosso cliente, o setor de mecânica, né? Temos aqui uma área moderna com os melhores equipamentos para atender também a caixa de revisão e outras questões do veículo. Exatamente, né? Nós temos os técnicos aqui, né, os mecânicos, que estão inteiramente à disposição de vocês, certo? Para troca de óleo, revisão, enfim, toda uma estrutura completa e com a qualidade Chevrolet e a qualidade da Fonte. Para a gente fechar, a Da Fonte Veículos é o melhor lugar de comprar o seu carro. Com certeza. Ok, obrigado. Obrigada também. Bom dia para você. Dia. Você está assistindo ao Jornal de Gravatá. Voltamos depois dos nossos comerciais. Nós estamos chegando ao final das vendas do loteamento Serra Nova, o loteamento mais perto do centro de Gravatá. Você não pode perder a oportunidade de adquirir o seu lote com uma pequena entrada, parcelado em até 72 vezes e assim realizar o seu sonho e o da sua família. São as últimas unidades do loteamento Serra Nova, aqui em Gravatá, pertinho do centro da cidade. Você faz tudo a pé. Não perca essa grande oportunidade. Acesse agora o nosso site www.vejacasa.com.br/pergunta aqui ou passe um zap para a gente 81999892523. Bate-papo com Tomás, um oferecimento Artes da Serra. Tudo em mantas, redes, crochés, tapetes e cortinas.
Artes da Serra. Fica na Rua Duarte Coelho, 167B, Polo Moveleiro de Gravatá. Fone 3533-6972. Mais um programa Bate-Papo com Tomás, dessa vez num espaço muito interessante, a Casa de Estudos José Lamartine. Pai, genitor do nosso confrade da Academia de Letras e Artes de Gravatá, Lamartine de Andrade Lima, médico, oficial da Marinha, e que a gente vai bater um papo agora sobre tudo isso, literatura, cultura, história familiar, todas essas imagens que vocês estão vendo passando aí agora fazem parte desse grande projeto que ele tem de preservar a memória da família, a memória do pai, a casa da avó, que é essa onde nós nos encontramos, e que traz, assim, um pouco de história para essa cidade de Gravatá. Enriquece a cultura dessa história de Gravatá e, evidentemente, nós devemos elogiá-lo pelo seu compromisso de ter essa biblioteca com mais de 16 mil volumes. Faz, assim, um retrato claro de que é possível preservar a arte, a cultura e a literatura. Quadros belíssimos de vários artistas, como a gente acompanha nesse vídeo que vocês estão vendo aqui junto comigo, J. Borges e outros artistas famosos que também fazem parte dessa pinacoteca, vamos dizer assim, do nosso professor, que também é professor, Lamartine de Andrade Lima. Seu boa tarde para os nossos telespectadores. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação muito especial estar sendo entrevistado pelo querido confrade Tomás de Aquino, e aqui eu estou à disposição para falar sobre algumas coisas que serão assuntos levantados. Sejam bem-vindos visualmente à Casa de Estudos José Lamartine. Aqui, durante muitos anos, foi a residência de minha avó, e aqui eu decidi montar justamente esta casa de estudos com a biblioteca. E hoje, reunindo este ambiente, mais dois que nós temos, fazem 16 mil volumes. E nós temos uma biblioteca alentada, com assuntos os mais variados, tanto da nossa cidade, nossa região, nosso país, como também do mundo. Onde daqui a pouco você vai estar vendo as imagens, acompanhando com a gente e sentindo o clima de arte e de literatura que essa casa toda respira em função desse projeto tão especial desenvolvido pelo filho de José Lamartine, que foi um dos fundadores da Academia de Letras e Artes de Gravatá. Prazer estar com você nessa tarde maravilhosa, gravataense, uma tarde agradável, um pôr do sol belíssimo nesse agreste do semiárido nordestino que é o nosso. E a gente fica muito feliz de estar conversando com você aqui nesse momento sobre essa biblioteca com mais de 16 mil volumes, sobre os quadros históricos, sobre as terras, as pedras que você traz de por onde você passeia pelo mundo todo, assim como elementos de culturas diferenciadas de outros países. E a gente lhe pergunta de onde surgiu a ideia de juntar aqui, no que foi a casa de sua avó, todo esse acervo histórico, cultural e que com certeza um grande contribuidor da memória viva dos escritores, dos autores e também da cidade de Gravatá. Trata-se do seguinte: há uma tradição de, nos lugares interioranos, juízes, médicos, quando se aposentam, e outros profissionais liberais, eles escolhem cidades de bons climas para passar a velhice e aproveitar o seu lazer intelectual. Fundamentalmente, bibliotecas. Também ornamentais, nós temos as pinacotecas. São muitos, são muitos. No passado era frequente, e eu os conheci, e eu sempre me encantei por isso. Eu conheci particularmente bibliotecas no estado de Pernambuco e no estado da Bahia, lugares que o interior que eu frequentei bastante, inclusive profissionalmente. E aquilo ficou na minha ideia.
Quando chegasse a minha época da aposentadoria, como é agora, eu sou aposentado, eu faria uma coisa semelhante, porque é o prazer do espírito, porque nós temos a capacidade lúdica, que é do ser humano, e podemos escolher algumas coisas que nos agradam para nós nos distrairmos e levarmos a vida com mais alegria. No meu caso, os livros. Eu tenho, desde criança, um pendor pelos livros. Como tudo, a gente traz de casa, da família onde nasceu. Meu pai era um aficionado de livros. Eu cresci entre livros. Meu pai tinha uma biblioteca também. E eu sempre pensei, no dia que me aposentar, eu vou me estabelecer em Gravatá. Gravatá é a terra dos meus antepassados. Eu aqui não nasci, mas aqui eu passei grande parte de minha infância. Você é natural de Maceió. Sempre eu nasci em Maceió. Exato. Onde eu morei muito pouco tempo. Saí de Maceió pequeno para o Recife. Depois, já quando eu estava rapaz, eu me decidi, porque meu pai colocou, você vai decidir onde você vai estudar. Ele queria ser médico. Então, você vai decidir a faculdade, você escolhe. Eu escolhi a Faculdade da Bahia, pelo motivo de ser a mais histórica, ter sido a primeira faculdade do Brasil, a primeira escola de ensino superior do Brasil. Fundou-se a da Bahia, depois a do Rio de Janeiro. Então a Bahia é a primaz, tanto que ela tem o título de Faculdade Primaz do Brasil. Eu, encantado pela história, que sempre fui, eu escolhi Salvador. E era também uma faculdade que tem um renome profissional muito grande, um renome médico. E eu conferi isso. Eu, esse ano, completo 50 anos de médico, diplomado em medicina. Estudei na Faculdade de Medicina da Bahia, sou encantado também pela cidade do Salvador, tenho casa na cidade de Salvador, tenho biblioteca na cidade, bem menor do que essa, na cidade do Salvador, tenho filhos em Salvador, tenho netos em Salvador, onde eu vou sempre. E aqui em Gravatá eu decidi ficar lúdico, a minha velhice. romântico. Ah, sem dúvida nenhuma. Eu tenho um espírito romântico. É bom, muito bom. Então, com isso, eu decidi que ficaria esses meus tempos de velhice entre meus livros, na cidade dos meus antepassados, que tem um clima maravilhoso. Gravatá é privilegiada. E o Agreste, toda essa paisagem agrestina. Esse semiárido, né? Semiárido. Muito bonito. O nome semiárido me agrada menos. O nome Agreste... Caatinga. Ali onde você tem a xerófila, aquela vegetação de caatinga. Então, isso tudo sempre me agradou. Evidentemente, ao dizer isso, eu estou informando que eu não sou sertanejo. Eu sou agrestino. De origem. Lamartine, o seu pai foi um homem, como você mesmo disse, de muitos livros também, de gostar muito dos livros, e inclusive fundou a Academia de Letras e Arte de Gravatá, é o autor da letra do hino da Academia de Letras e Arte de Gravatá, junto com o nosso também confrade, Avelar Caribé, que colocou a música no hino, né? E também, além disso, ele participou do primeiro concurso de poesia da cidade de Gravatá, que foi realizado em 1999, justamente pela Academia de Letras e Arte de Gravatá. E esse é um dos motivos que nos traz aqui, porque a Academia de Letras e Arte de Gravatá realiza agora, em 2018, o segundo concurso de poesia, que inclusive ganhou o nome do seu pai, José Lamartine de Andrade Lima. Né? E esse concurso passa a se chamar José Lamartine, passa a ser um prêmio que vai ser instituído na cidade, e a gente lhe pergunta como você recebe tão grata homenagem e tão grato empreendimento literário, social, na sua vida também acadêmica, né? De Salvador, de Guitar. Como você recebe isso? Eu recebo como uma homenagem a meu pai, que me deixa desvanecido. Uma sã vaidade. É aquela em que nós assistimos o reconhecimento sobre um homem, uma personalidade que dedicou uma parte de sua vida, uma boa parte de sua vida, à literatura, aos livros, era um leitor inveterado e principalmente era um conferencista. É uma pena que meu pai talvez tenha deixado 50% do que
ele fez de conferências escrito, e as outras conferências ele não deixou escritas. E nós tivemos a infelicidade de, por um acidente, onde ele tinha deixado as conferências escritas, foi destruída pelo fogo num acidente que houve na Bahia. Então, hoje nós temos bem reduzida a parte escrita das conferências, mas ele deixou um livro, que tem muita coisa lá. Ele deixou o livro publicado, aqui em Gravatá ele publicou esse livro. Agora, eu recebo isso, só posso receber desvanecido, gratíssimo à Academia de Letras e Artes de Gravatá por essa iniciativa, por essa homenagem. Então, quando fala que o concurso de poesia José Lamartine, isso enaltece também. Desculpem a imodéstia, mas eu tenho de ficar, sem dúvida nenhuma, emocionado feliz, com isso, não é? Né? Mas você está assistindo Bate-Papo com Tomás, direto aqui da Casa de Estudos José Lamartine de Andrade Lima, e voltamos depois dos nossos comerciais, conversando com Lamartine Andrade Lima, filho do José Lamartine e idealizador desse espaço cultural na cidade de Gravatá. Tell me everything. Mirror. Na 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 na. Na 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 na. Tell me everything. Mirror. Na 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 na. 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 Tell me everything. Mirror. Na 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 na. Tell me everything. Voltamos, nosso bate-papo com Tomás, daqui da Casa de Estudos José Lamartine de Andrade Lima, um espaço maravilhoso que vale a pena ser conhecido. E, inclusive, a gente pergunta, Lamartine, existe alguma ideia sua, assim, de abrir esse espaço para o público através de agenda, de visitas? Há uma ideia nesse sentido de trabalhar esse projeto já começando o nosso segundo bloco? Sim, eu tenho tido a oportunidade de receber algumas professoras e alguns alunos. Somente que no primeiro momento houve um problema de interpretação. É que, como eu ofereci às professoras que nós temos esse espaço, com inclusive um aspecto bibliográfico, a biblioteca, etc., e que colocaria à disposição dos estudantes, eu não pensei em uma coisa e elas pensaram em outra coisa, que não foi a que eu pensei. Eu pensei em estudantes de curso médio superior, que tivessem interesse em ver assuntos na nossa biblioteca. E elas, inocentemente, mas de muito boa vontade, trouxeram crianças para cá, porque elas eram professoras de nível primário e trouxeram alunos do primeiro ciclo, que aqui eles não encontraram um ambiente de livros que era adequado para eles. Voltados para aquele público, né? Era outro público. Então, houve essa digamos assim, esse conflito, mas que aqui nós desvio de interesse, como a gente chama. Brincamos um pouco, tentamos conversar, mas eu vi que não teria futuro para eles isso aí. E, de fato, eu agradeci muito, e eu deixei à disposição dos acadêmicos. Temos alguns acadêmicos em Gravatá. E acadêmicos, eu digo nos dois sentidos. Acadêmicos, os universitários, que está à disposição deles, e os acadêmicos das academias de Gravatá, particularmente a Academia de Letras e Artes, a nossa academia, que tem uma boa biblioteca também lá. Então, ficou esse espaço adequado e aberto para aqueles que quiserem. Chegou aqui, basta marcar um horáriozinho comigo, eu estou aqui o dia todo e nós podemos conversar como agora e tratar desses assuntos.
E a gente vai ter agora, né, Lamartine, como a gente falou no primeiro bloco, o segundo concurso de poesia da Academia de Letras e Arte de Gravatá. Esse concurso envolvendo também tanto os alunos da rede municipal e estadual, assim como o público em geral, Sim. né, com exceção, evidentemente, dos membros da academia, de seus parentes, o que é natural, até para que eles não concorram de forma tão desigual nesse processo. Desigual. E a gente lhe pergunta, nessa questão poética, nessa questão da poesia, o seu pai também teve um papel importante nesse processo da fundação da academia de poesias, publicado inclusive no jornal Gazeta do Agreste, do nosso amigo saudoso Eliseu Sotero, onde a gente tem várias poesias dele. Você tem esse material do seu pai também aí guardado? Tem uma boa parte. Depois. Perdeu-se. Eu já falei que perdeu-se uma mas algumas parte, coisas mas ainda ficaram. tem, sim. Ainda tem alguma coisa. E papai, graças a Deus, ele fez um livro, e esse livro guardou muito do que ele produziu. Como meu pai era um bom orador, ele gostava muito da palestra, e ele gostava muito da conferência. Eu preciso dizer mais palestra, porque a conferência implica em ter dados para se conferenciar sobre o que se conhece em termos de estudo. E, em geral, vai escrito. E a palestra é mais E a livre. palestra é mais leve, ela é realmente por verbalização. Meu pai, então, era um orador. E ele deixou por escrito principalmente as poesias. Então, meu pai era um poeta parnasiano. Ele vinha de uma escola de influência parnasiana, que eu gosto muito, né? Aquela linguagem mais erudita, né? Mais Isso, rebuscada. mais rebuscada. Então, ele não chegava ao gongorismo, que é já um grande rebuscamento. Virava até proselitismo, né? Ele tinha uma influência, bilaquiana. Bilac, Olavo Bilac. Né? Então, por causa de Olavo Bilac. Então, papai fazia versos dele e gostava também, embora não divulgasse, de fazer poesia sertaneja. A quadrinha sertaneja, a cestilha, a oitava, ele gostava. O mote do repentista. Isso. Então, como ele brincava, isso para ele era uma coisa lúdica. Agora, quando ele dizia poesia, para estar em livro, ele fazia a poesia parnasiana. E era um poeta bom. Posso dizer assim, mesmo sendo filho, sem ser o pendor da proteção, porque ele era rigoroso na métrica, rigoroso na rima. Então, ele era muito crítico. Muitas vezes ele foi colocado como julgador para concursos. Na Bahia também, onde ele tinha um excelente relacionamento nas academias. E ele era muito crítico. Se o indivíduo ele não tivesse com a rima adequada, ou se não tivesse com a métrica perfeita, ele, em geral, baixava a nota. Ele não era condescendente com isso. E tanto que muita gente, quando ele ele morou muitos anos na Bahia, quando ele era colocado como juiz para esse tipo de concurso, o pessoal não gostava. Dizia, não, ele é muito rígido, não sei o quê. Muito duro na cobrança. Mas ele tinha isso. Ainda bem que ele não vai ser juiz agora, felizmente. Nessa época atual. Nessa época tem uma certa flexibilidade, porque os meios de comunicação, televisão, etc e tal, divulgam muita coisa que é poesia, não deixa de ser poesia. Poesia é uma criação de alma, mas ninguém, até rigorosamente, eu já li, não deve ser, nenhum crítico pode olhar para a poesia, porque a poesia é do poeta. É alma. É a alma dele que transborda. Então, se chega alguém para querer interpretar a alma de outrem, e nós temos de realmente Mas como é que considerar você vê, Lamartine, nos tempos atuais, essa falta de gosto pela leitura de uma maneira geral, essa falta de gosto pela boa cultura isso aí de uma maneira geral, é o tributo, essa perca, né, da beleza musical que a gente tinha na nossa história? Tudo. Como é que você vê todo esse cenário moderno aí com relação à literatura, com relação à música, com relação a esse desinteresse da juventude e dos leitores de uma maneira geral do Brasil? Eu tenho uma interpretação para isso minha. Nós pagamos um tributo à mudança dos tempos forçada pela tecnologia. Os tempos mudaram
porque a necessidade humana teve de desenvolver tecnologia. O homem que desenvolveu a tecnologia de, em vez de quebrar uma semente com a pedra, botar um cabo, criar um martelo que tem mais força, ou a marreta, esse homem hoje, ele teve necessidade de fazer as adaptações mais sutis para a tecnologia eletroeletrônica, com todo um universo imenso de disponibilidades tecnológicas. Inclusive, Lamartine, não lhe atrapalhando, eu vi uma cena essa semana que me chamou muita atenção. Ivete Sangalo fez um show no palco, ao vivo, ao lado de uma pessoa já morta, que foi Luiz Gonzaga, através de holograma. Veja só. Então, está muito bem citado, muito bem lembrado, muito adequado. E os dois formaram uma dupla ali, como se ele estivesse presente. Presente. E aquilo ali, o audiovisual traz, e nós aceitamos tanto quanto aceitamos que estejam ali duas pessoas vivas realmente. O nosso sentido recebem aquilo normalmente, não é? Então, veja bem, essa tecnologia fez com que o homem se voltasse para um outro tipo de comunicação. Então, a comunicação... Eita, peraí. O celular dela vai. Agora. Pronto, parou. Continuamos de onde ela parou. A comunicação audiovisual, ela ganhou tal proporção, depois com a difusão dos telefones celulares, que tem em um só objeto, em um só aparelho, 1000 funções. Aquilo prende tremendamente o cidadão. Inclusive essa de fazer a nossa entrevista num deles. Sim, estamos aqui fazendo... Estamos batendo um papo aqui Isto. no smartphone. No Ou smartphone. seja, que é telefone, mas é também câmera Full HD, que é também um gravador, que é também um sistema de reprodução de mídia. Então, Né? como veem, isso fez com que o homem ficasse com uma série de outras opções, porque o lado intelectual humano, ele é infinito. Ele tem múltiplas solicitações, milhões de solicitações. E as escolhas vão acontecer nesse cardápio imenso. Ora, o que é mais fácil, o que é mais lúdico, o que é mais agradável, o indivíduo vai primeiro. Vejam bem, ler, para mim, é um prazer especial. Exato. Agora, é trabalhoso. Um livro, o cidadão pega, ele lê em dias. Eu hoje estou idoso. Eu lia 500 palavras por minuto. Hoje eu leio 250. E lhe digo, demoro 2, 3 dias para ler um livro, isso lendo direto, porque eu estou com tempo para isso. Há que se ter tempo, paciência, disponibilidade espiritual E para amor. isso. E gosto. Que é o amor, o gosto. Ah. Então, o que acontece? Você lembrou muito bem, a pessoa ter o amor, O pela amor parte leitura, cultural, pelo que está vendo ali. Exatamente. Ora, desde a infância, hoje, eu sou do tempo que não havia televisão. Então, até ser rapazinho não tinha televisão. Agora, o que há hoje? 1000 solicitações audiovisuais. A criança cresce, já segura em um Uma aparelhinho, presa a uma tela. Todos os jogos infantis que vêm viciam. Eu digo viciam como uma decorrência, não estou acusando nada. É uma decorrência, não é? A pessoa fica com aquele costume, o hábito, a exigência do hábito. Fazem para viciar mesmo, sabe? Então isso já, inclusive informações, já tem sobre mesmo, isso. O jovem, o menino se torna jovem, não está pensando em livro, não. As professoras que eu digo, as atuais professoras com essas crianças, a dificuldade que tem para que elas fixem no livro. E o livro tem de ter muito desenho,
tem de ter muita caricatura, muitas cores para a criança se interessar. Pegar um volume alentado com página preta e branca, página branca com letras pretas, Esse não letras funciona mais. miúdas. É. Então, para a pessoa ali, é preciso ter muito, como disse aqui o nosso bom Tomás, amor. Ora, Mas isso aí eu interpreto que foi isso, em resumo, que fez com transformou que essa sociedade nessa atualmente revolução assim, tecnológica. de gente... Mas, ô Lamartine, nesse caso a gente se refere ao Brasil, porque a gente tem notícias de que, por exemplo, os franceses ainda são bons leitores, os dinamarqueses ainda são bons leitores, outros povos ainda são bons leitores, e a gente viu mais essa queda no nosso povo, no Brasil de uma maneira geral. Fechando esse segundo bloco, Lamartine, o nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao final. É uma pena. Nós teríamos aí muita coisa ainda para a gente conversando, mas o que eu queria que você assim resumisse nesse momento seria como é que você vê esse cenário para o futuro da literatura, das artes, da cultura, dos concursos de poesia, dos escritores de uma maneira geral. Como é que você vê isso aí de forma rápida, assim, sintética? Como é que você está vendo esse novo quadro pós-tecnologia? Porque agora já está se falando em pós-modernidade, que é o termo que vem sendo usado agora pela grande massa literária, cultural da sociedade, né? Como é que você vê essa pós-modernidade? Quando terminava o século XX, anos 1990, saíram estudos dizendo que o fato da leitura, o livro estava em falência. Não haveria futuro para o livro. Já se decorreram 2 décadas, decorreram 20 anos, decorreu um período de tempo muito bom. E houve um aumento da produção de livros. Estou falando em termos globais, mundiais. Um aumento da produção de livros. A produção universitária acadêmica é toda escrita. Todas as universidades do mundo têm bibliotecas escritas, sem abrir mão do audiovisual. Então, o que é que acontece? Eu vejo que o futuro vai continuar sendo bom para livros e bibliotecas. Agora, foi citado muito bem pelo Tomás. Uma coisa é o Brasil, que nós não temos a grande tradição. Nós temos 65% de analfabetos funcionais. No Brasil, que só assim não... No Brasil. O indivíduo lê e não interpreta, não sabe o que leu. E é diferente lá fora. No exterior há uma tradição literária, há uma tradição intelectual, onde se desenvolvem estudos acadêmicos e a quantidade de romancistas, bons romancistas, está aí. Todo ano o Prêmio Nobel mostra, não é? O ápice de tudo. A França também tem os prêmios dela, o Goncourt, etc. Então, nós temos de considerar os aspectos psicossociais brasileiros e do exterior. A gente agradece aí a você que ficou com a gente. O Lamartine agora vai se despedir dos nossos telespectadores, levando a sua mensagem, levando as suas palavras, e depois eu volto para fazer o encerramento do nosso programa. Lamartine, os microfones são seus para as suas despedidas aí do nosso público que está acompanhando com a gente o bate-papo com Tomás. Quero agradecer ao prezado confrade Tomás de Aquino esta oportunidade de poder conversar um pouco. E conversar, eu diria, de público. Conversar com Tomás de público. Isso, em função da tecnologia. Em função da tecnologia, justamente. Do audiovisual. Do audiovisual. Olha aí a vantagem bem aplicada, não é, da tecnologia ligada às coisas do intelecto. Então eu fico muito grato, muito satisfeito e espero que tenhamos outras oportunidades de trocar ideias desta forma também. Muito obrigado também pela audiência de vocês. A gente agradece aos nossos fiéis telespectadores que sempre nos acompanham, que sempre estão com a gente aí nas nossas entrevistas, né? Muito obrigado a todos e agradecemos mais uma vez pela sua fidelidade às nossas entrevistas.
Você assistiu ao Jornal de Gravatar. Até amanhã.